E aí, tudo bem? Terceiro ano, como é que vocês estão? Eu estou aqui, voltando, com uma cara meio diferente do canal, onde eu resolvi fazer mais a explicação mesmo, dar uma geral no assunto do pet, porque, como eu estava falando no vídeo anterior, que já tinha feito, eu analisei o PET, todas as respostas estão no PET, né? O PET dá o texto para que vocês leiam com atenção e depois as perguntas estão ali mesmo naquele texto. Então ficaria, como eu falo muito banal, eu ficar marcando para vocês já estão no terceiro ano médio, já sabem procurar as coisas, já sabem definir o que querem da vida, se querem estudar, se não quer. Então é aquela questão de ficar fazendo os slides com as cópias ali, fica de certa forma muito banal. Então eu resolvi dar uma geral assim, dentro do que eu posso no assunto, para clarear um pouquinho a cabecinha de vocês, para que vocês consigam efetuar as atividades, ou já tenham efetuado e tirar dúvidas aqui dentro do que eu posso fazer, tá bom? Para quem não conhece o canal, está chegando aqui agora, se gostar, dê um like, se inscreva e deixe seus comentários, tá? Ok? Então vamos lá, gente. Nós continuamos falando daquela briga das superpotências, tá? Só que nessa aula eu vou abordar um pouquinho mais o lado da União Soviética, tá bom? Então vamos lá para o slide aqui. Então vamos lá. A afirmação da superpotência, gente, Estados Unidos e Rússia, né? A gente continua falando da Guerra Fria, né? A tão chamada Guerra Fria. Então vamos lá, gente. Esse cara aí, ó, quem foi Stalin? Tá? Ele era o quê? O líder soviético, tá? Nesse processo aí, porque Lenin, né? O Lenin morreu, a gente vai explicar aí, e o Stalin acabou pegando o poder de uma forma um pouco traiçoeira. Então vamos lá, gente, o líder russo, vamos ver a história de Stalin, né? Esse cara tão conturbado. Né? Joseph Stalin, 1878 a 1953, nascido Joseph Dugativ, eu acho que é isso, Dugativille, foi um político revolucionário tirano de origem georgiana, Georgiana é um país ali da Europa, tá? Pequenininho, da Europa, ali perto da Rússia, tá? Stalin ficou conhecido por ter participado ativamente da Revolução Bolchevique. Então, ele participou da Revolução do lado dos bolcheviques, gente, realizada na Rússia em 17, juntamente com Lenin, Trotsky, tá? Que era o comandante do Exército Vermelho, e outros comunistas eslavos, né? De origem eslava, né? Ele também foi o líder que mais tempo ficou à frente do poder supremo da União das Repúblicas Socialistas, soviéticas. A União, que é essa sigla, que hoje é a Rússia, tá? Porque depois ela cai lá na frente. Quase 30 anos ele ficou no poder, tendo participado também da Segunda Guerra Mundial, onde o exército russo, né, derrubou o exército de Hitler, né? Ok? Stalin teve contato com os bolcheviques, tá, gente? Pela primeira vez em 1905, portanto, na primeira revolução ali, onde os mencheviques pegaram o poder. Em um congresso realizado na Finlândia, ainda em 1905, os membros do partido bolchevique, que era a área radical, né, levaram a cabo a primeira tentativa de pôr abaixo o Império Russo, que era Nicolau II, com sua família, tá? E implementar o processo revolucionário. Mas a tentativa fracassou. Tanto é que nesse período aí, gente, vocês lembram que os mencheviques, a gente estava falando, eles pegaram primeiro o poder, depois os bolcheviques vêm, tá? Que os mencheviques eram uma área mais moderada, composta pela burguesia, e era minoria, tá? Ok? Mas eles depois tomaram esse poder aí. Stalin aproveitou, gente, a oportunidade para melhor se articular com os outros membros do partido. Então, ele era um estrategista, tá? Algumas lideranças, como Leon Trotsky, que era
o Leon Trotsky, ele era favorito também para ser um cara que viria depois de Lenin, né? Ele era o grande cara do Exército Vermelho, o Exército Russo, tá? Então, o Trotsky ali também estava nessa liderança bolchevique, tá? Stalin também, só que Stalin estava de olho no poder, tá? E mais tarde seria o comandante do Exército Vermelho, Trotsky. Eles não viam Stalin com bons olhos, tá? O georgiano, que era o país chama Geórgia, não tem nada a ver com os Estados Unidos, né? Era visto como um montanhês, né? Grosseiro e sem cultura. Porque esses caras da Revolução Russa, gente, eles eram instruídos. Lenin, ele lia, ele escrevia, tá? Eles eram cultos, tá? Já estavam trabalhando as teorias de Karl Marx, tá? Do Manifesto Comunista e tal. E Stalin era meio mais montanhês, meio grosseirão, assim, tá? Por conta de suas desavenças com Stalin, Trotsky, né? Trotsky, gente, seria mais tarde exilado da Rússia, porque Stalin vai pegar o poder na Rússia, e ele já tinha uns ranços, então o Trotsky vai se exilar no México. Então, existe um filme que chama Frida Kahlo, que é a grande pintora mexicana, que ela era voltada ao processo do comunismo, que era casada com Diego Rivera, né, que era um pintor mexicano, muito envolvido nessas lutas socialistas, comunistas, e o Trotsky acaba indo para casa, para o México, e acaba ficando na casa de Frida Kahlo. Quem assistiu esse filme vai ver, eles acabam tendo um romance, tá? Mas infelizmente ele é assassinado no México, tá? E o filme mostra muito bem isso. Então, para quem se interessa, ele é assassinado a mando de Stalin, né? Vamos lá. Continuação do texto, gente. Com a morte de Lenin, cara, foi o cara lá da Revolução Bolchevique, tá? Em 1917 entrou, aí em 1922 ele teve um AVC. Então vamos ver. Então, com a morte do Lenin, a disputa pela liderança da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi tornando cada vez mais acirrada. Muitos não queriam que o posto secretário-geral do partido bolchevique fosse ocupado por Stalin. A galera não estava querendo Stalin de jeito nenhum, não. Nem mesmo Lenin queria, que havia sinalizado antes da morte. No entanto, Stalin acabou construindo seu caminho até o poder total, caminho esse carregado de conspirações, pressões e assassinatos. O cara não poupava ninguém pelos seus objetivos. A partir de 1928, Stalin já tinha autonomia suficiente, né, em 1928, para promover medidas político-econômicas, coordenar a sociedade com mão de ferro e aniquilar inimigos. Ele fez com Trotsky. Tá? E Lenin morreu em 1924. Tá? Aí ficou essa disputa. Mas o Stalin acabou se dando bem. O Holodomor e o Grande Terror. Vamos ver isso, gente. No início da década de 30, o Stalin passou a exigir o processo de coletivização agrícola, né, dos países vinculados à Rússia, né, coletivo, agricultura coletivizada pelo Estado. Isso implicava em quê, Marcelo? Medidas como desapropriação de fazendas. Então ele tirava o pessoal das fazendas lá e colocava tudo na administração estatal. Esse é um regime forte socialista. A estatização da economia, gente. A economia, os meios de sobrevivência, não há iniciativa privada, tudo é do Estado, tá? Então, essa administração estatal do que era produzido no país. Houve uma grande resistência dessa população camponesa, tá, a tais medidas, em especial na Ucrânia, país que tradicionalmente entrava e ainda entra em conflitos com a Rússia, até hoje, por questões de soberania e nacionalismo, aquela questão das nações eslavas ali. Para combater a resistência dos ucranianos, que estavam se opondo,
ao processo dessa coletivização forçada e dar exemplo para os outros povos, o que Stalin fez? Ele exigiu metas de fornecimento de grãos, ele estimulou metas para o pessoal trabalhar para fornecer grãos para os camponeses ucranianos, ele exigiu, né? Absolutamente inviáveis. O que ele estava exigindo das pessoas era impossível das pessoas conseguirem fazer, o excesso de trabalho. Para cumprir essas metas estipuladas, os camponeses tinham literalmente que deixar de comer. Quem não cumprisse a medida ou fosse flagrado escondendo comida, gente, era punido com penas como ir para campos de trabalho forçado, deportação e fuzilamento. Então, o pessoal não podia comer, tá? Tinha que trabalhar, 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 e se soubesse que estava comendo alguma coisa, morria. Então, foi o período da grande fome na Ucrânia, tá? Existem até relatos e fotos que eu já vi de prática de canibalismo, tá? Pessoas que as crianças morriam, aí acabavam comendo as crianças já mortas, né? As pessoas comiam seus próprios animais de estimação. Olha só o que Stalin fez. É como eu tenho meu cachorro, aí eu tenho um período de fome terrível, aí eu vou lá, mato meu cachorro para eu comer o meu cachorro. Então, foi esse o processo do Holodomor, tá? Que também foi propiciado por um socialismo de Estado estatal. Então, o lado da esquerda, que muitos dizem também, foi muito também radical, tá? Milhões de ucranianos morreram de fome, gente. É muito triste, né? É como na China de Mao Tse Tung, que também morreram de fome, tentando cumprir essa meta. O episódio acabou ganhando o nome de Holodomor, morte por fome. Tá? Stalin fez isso. Os planos quinquenais que o PET pede para vocês, foi um projeto econômico que Stalin fez e que deu um up na Rússia. Então vamos lá. No campo da economia, Stalin promoveu mudanças importantes e transformaram a Rússia em um prazo de 15 anos quinquenais, de 5 em 5 anos, né? Então foram 3 planos quinquenais, tá? Fizeram do país um colosso industrial. Tá? A Rússia se tornou uma potência industrial. E aí, tete a tete com os Estados Unidos, tá? Ok? Primeiramente, ele aboliu a nova política econômica que foi implantada, a NEP, né? Do Lenin, que deu uma namorada com o capitalismo, né? Ele aboliu essa política econômica e logo em seguida estabeleceu o plano quinquenal, que estipulava metas para serem cumpridas a cada 5 anos. A que preço, hein? Mas então vamos ver. Para cumprir tais metas, o Estado soviético realizou esforços gigantescos. O plano quinquenal visava essencialmente incentivar a industrialização, tá, da União Soviética, e deu prioridade às áreas que eram relacionadas à metalúrgica, né, siderurgia, extração de combustíveis. Então foi um up, né, um up para a Rússia. A industrialização da Rússia foi um feito notável, mas os historiadores notificaram que essa foi realizada por meio de esforços sobre-humanos. Então houve industrialização, mas as pessoas trabalhavam muito, né? Uma vez que as metas estipuladas eram altas demais e por isso exigia-se o quê? Demais dos trabalhadores. Vamos ver a questão lá da coletivização lá da Ucrânia. Vocês viram o que aconteceu. O historiador Leo Siegelbaum define que o plano quinquenal criava uma atmosfera frenética, né, de produção, de avanço, repleta de ameaças, abusos verbais e recriminações. Então, estava crescendo, mas a custo de... o que isso levava? Qual o sofrimento por trás desse crescimento? O cara não era mole, não. Apesar da brutalidade na forma como esses planos foram conduzidos,
Os resultados obtidos foram notáveis, né? O primeiro plano quinquenal, por exemplo, teve suas metas alcançadas já no 4º ano. Portanto, né, em menos de 5 anos já teve as metas que ele alçou, a custo de muita coisa, né? De muito trabalho, mas enfim, ele conseguiu. Lewis Siegelbaum apresenta estatísticas que apontam entre 1926, gente, e 27, a produção industrial era de 18 bilhões de rublos, e que em 1932 foi de 43. Então, portanto, cresceu demais a economia da Rússia, com os planos quinquenais. Então, entendam, o PET vai pedir isso, são planos para dar o up na economia e que deu certo, tá? A cada 5 anos, à custa de muito trabalho. Divergências, gente, aí a gente vai falar sobre as divergências entre Trotsky e Stalin. A disputa entre os dois não ocorre somente como uma briga pessoal pelo poder. Eles queriam poder, né? Na União Soviética. Sobre partido ou sobre Estado, mas também devido aos fundamentos políticos divergentes de ambos. Existiam divergência entre o pensamento dos dois, tá? Eles tinham a questão da Revolução Socialista em mente? Tinham, tá? Mas vamos entender essa diferença, né? Da Revolução Permanente e Trotsky. Então, assim, queria a Revolução Permanente de Trotsky e a defesa da política do socialismo em um só país, tá? De Stalin. Então, Trotsky queria que a Revolução Socialista saísse do âmbito da União Soviética e fosse para outros países. Trotsky e Stalin já pensavam no socialismo só no próprio país, tá? Então, Trotsky queria que a ideia socialista pegasse novos rumos, outros lugares, e Stalin achava que tinha que ser feito somente num país. Eles divergiam em várias questões, porém uma questão na base. Como construir o socialismo? Para Stalin, a Revolução Socialista deveria ser consolidada internamente na União Soviética, portanto, por quê? Começou ali, então tinha que ser consolidada ali, primeiramente na União Soviética, pois o país estava internacionalmente isolado pelo fracasso de tentativas revolucionárias em outros países e pela hostilidade do mundo capitalista. Então, o que ele pensava? Nós temos que desenvolver um sistema socialista forte aqui dentro da Rússia, porque a gente está isolado, porque as pessoas não aceitam esse tipo de modelo econômico, de modo de produção que a gente quis. E a gente tem uma força contra nós, que são os capitalistas. Então, ele achava que não ia dar para fazer a revolução fora, tá? Porque era um mundo tomado pelo sistema capitalista estadunidense, do lado dos Estados Unidos, tá? Para Trotsky, a Revolução Socialista deveria ser levada aonde o capitalismo estava em crise. Então, se o capitalismo estava no país da Europa lá, estava em crise, como aconteceu na crise de 29, vamos supor, né? Então, alguns países ficaram em crise. Então, Trotsky achava que a Revolução Socialista tinha que ir para esses países como um novo modelo de modo de produção. Acreditavam ser inviável a construção do regime socialista na Rússia, caso não ocorressem vitórias socialistas em outros países. Então, ele achava que poderia acontecer na Rússia, mas seria muito interessante também que outros países adotassem o socialismo, pois, caso contrário, os países capitalistas acabariam com a Rússia. Então, ele queria o quê? Que mais países adotassem o socialismo, senão o capitalismo ia acabar com ele se ficasse só na Rússia, ia ficar isolado, como Cuba, na Revolução Cubana, sofreu o embargo dos Estados Unidos durante muito tempo, né? Porque os Estados Unidos era contra a questão, porque a Cuba, antes da Revolução Socialista, era o playground dos Estados Unidos, com Fulgêncio Batista, que era o presidente, e com a Revolução de Fidel, os Estados Unidos se afastou e fez um embargo, né, econômico. Não vendia mais para Cuba nada. Tanto que se você for hoje em Cuba, ainda existem aqueles carros, aqueles Cadillacs antigos. Por quê? As pessoas continuam usando os Cadillacs porque não tinha a peça para trocar. Os Estados Unidos não fazem comércio
Agora que diz que está se quebrando isso um pouco, tá? Com a morte de Fidel e tal. Bem, gente, essa é a tese da chamada Revolução Permanente, né? Segundo o qual o socialismo deveria ser construído em escala internacional. Trotsky pensava assim. Trotsky considerava uma conquista revolucionária um Estado sob controle dos operários, né? Mas era um Estado com muitas dificuldades, que permanecia longe do socialismo, até que a Revolução na Europa permitisse o livre desenvolvimento das forças produtivas em uma revolução em escala continental. Stalin, ao contrário, admitia a possibilidade da construção do socialismo em um só país. E ia mais longe. Ele achava que a sociedade soviética da década de 1920 estava à beira do socialismo. A mãe Rússia seria a pátria do socialismo, né, real. Então, entendo. Trotsky queria uma abordagem maior, mais países. Stalin queria que o socialismo fosse desenvolvido apenas dentro da Rússia, tá bom? A Revolução Chinesa, vamos falar da Revolução Chinesa aqui, que é um braço da Revolução Russa. Saímos já de Stalin, vamos entrar em Mao Tse Tung. O Pet traz um texto bem grande sobre a Revolução Socialista de Mao, né? Então, a Revolução Chinesa, eu vou dar uma passada aqui mais básica. A Revolução Comunista de 49 tem início com a tomada do poder por parte dos comunistas, tá, gente? O Partido Comunista Chinês, o PCC, não tem nada a ver aqui com o PCC do Brasil, tá? Foi oficializado com Mao Tse Tung, eleito chefe do país que governou até a sua morte. Esse período ficou conhecido como a Era de Mao Tse Tung, portanto, comunista, que ocorreu entre os anos de 49 até 1976. Olha o tempo que ele ficou no poder da China, tá? A partir desse momento, diversas reformas foram sendo estabelecidas para que a China se tornasse um país comunista. Dentre as reformas mais importantes estão o controle estatal, características de países socialistas e comunistas, né? E a coletivização das terras através da reforma agrária. Aquela reforma de chegar lá e tirar o cara mesmo de lá, tá? Da terra lá. A situação do país era precária. Depois de anos de guerra civil, as pessoas estavam satisfeitas e fome, gente, fome, desemprego eram recorrentes. Em 50, houve a tomada do Tibete, né? Que a China invadiu o Tibete, tanto é que o Dalai Lama, né, teve que fugir, até hoje não voltou para o Tibete, e foi anexado à China, né? A China comunista teve papel preponderante na Guerra da Coreia também, né, em 1950, e tem a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. A Coreia do Sul, né, ela é voltada para o regime capitalista, e a Coreia do Norte para o regime o quê? Comunista, tá? Ela se dividiu, sendo aliada da Coreia do Norte, também comunista, apoiada pela União Soviética. A China passou por diversas mudanças sociais, com a emancipação da mulher e a igualdade entre os sexos. O projeto denominado Grande Salto para o Futuro, para frente, esse projeto aqui, gente, do Mao Tse Tung, foi proposto em 58, anos após a morte do revolucionário comunista Stalin. O Grande Salto para frente. O plano tinha como objetivo principal modernizar o país e, consequentemente, sua economia. Entretanto, o projeto foi considerado um fracasso, gente, o que acarretou revoltas e a morte de muitos camponeses que morreram de fome, gente. Além disso, a economia ficou cada vez mais enfraquecida e desorganizada. Tá vendo? Esses processos socialistas e comunistas, talvez por seus líderes serem tão totalitários, tá? Eles não deram certo, né? Além disso, a economia ficou cada vez mais enfraquecida e desorganizada. Em 66, a Revolução Cultural Chinesa pretendeu recuperar a ideologia do país depois do projeto fracassado e a morte de milhares de pessoas. Encabeçado por Mao Tse Tung, o movimento durou uma década. Terminou com a morte dele, gente, em 76.
Após esse evento, a China propõe a abertura econômica com outros países do mundo, que é a China que nós vemos hoje. Ela tem um regime ainda fechado, um regime ideológico, né? Um regime ali de dentro do país, mas ela é totalmente capitalista hoje, né? Imaginar, a China é um país que faz, que compra, que, né, se aproveitou da mão de obra barata por ter uma população muito grande e conseguiu alcançar altos mercados aí, produzir vários produtos, tá? E ter essa questão mesmo de um domínio comercial, tá? A China hoje com os Estados Unidos está rente a rente, tá? Então, texto final do PET, cercada por mitos e impregnadas de intensa propaganda, isso eu tirei do PET, tá? A expressão Guerra Fria, gente, vamos pensar nisso, se baseia num princípio fundamental. Quando terminou a Primeira Guerra Mundial, particularmente a partir de 49, que a União Soviética produziu a sua primeira bomba atômica. Lembre-se que em 45, os Estados Unidos já tinham jogado a bomba atômica no Japão, né? Que é a bomba de Hiroshima, né? Tamanho era o poderio militar dos Estados Unidos da União Soviética, né? Que evitavam se destruir, passando a se chocar diplomaticamente em locais onde não haveria risco de conflito nuclear. Essa seria a equação básica para as relações internacionais. E na medida que o conflito entre os Estados Unidos, gente, e a Rússia é ideológico de aniquilação mútua, né? Ideologia, o mundo teria que se posicionar entre um e outro, bem. Estados Unidos, capitalismo, socialismo, formando áreas de influência e blocos diplomáticos. Tanto é que tiveram países que foram para o lado dos Estados Unidos, outros países que foram para o lado comunista, socialista, né? A verdade oficial, proclamada tanto pelo governo norte-americano quanto pelo governo soviético, que a propaganda incutia em uma ou outra população, era que enquanto uma nação tentava se defender, a outra se expandia. E tudo não passava de uma formidável luta entre a liberdade e a tirania. A defesa da paz contra o expansionismo militarista. Então, esse é o texto de Edgar Luiz, A Guerra Fria, editora de Universidade Estadual de Campinas. Esse texto está no PET. Bem, gente, eu coloquei aqui umas curiosidades do governo de Mao Tse Tung. Então, a adoração, o que leva à questão da questão política. Isso não falo só na questão comunista ou socialista, porque na realidade, como eu falo sempre, o regime comunista não chegou a nunca ser implantado na real fase de que Marx e Engels pensaram, né? Primeiro se passa por uma revolução burguesa, depois se chega ao socialismo, e do socialismo vai se chegar ao comunismo, né? E não houve essa fase, tá, gente? Então, a adoração a Mao Tse Tung era tão incentivada, que é a questão da propaganda, que os pais eram premiados, os pais eram premiados se os filhos recém-nascidos conseguissem dizer o nome do líder do Partido Comunista. Então, gente, como que a criança vai nascer e falar o nome do Mao Tse Tung? Os pais eram premiados se os filhos recém-nascidos conseguissem dizer o nome do líder do Partido Comunista. Sabe que teve? Eu acho que não teve, né? Para acelerar o crescimento da economia nacional, gente, Mao ordenou que a madeira do país fosse cortada para que as fornalhas industriais fossem aquecidas. O resultado é que o país foi praticamente desmatado. Queimou quase toda a madeira do país. Preço pago até hoje, que faz a poluição ter níveis enormes na China. Vocês não veem? Não precisava nem do coronavírus. Os chineses já andavam com as máscaras antes do coronavírus, por causa da poluição, tá? Então ele praticamente acabou com a madeira toda do país, tá? Em 58, Mao, que não era nem um ecologista, nem um fazendeiro, pessoalmente, ele identificou que mosquitos, moscas, ratos e pardais, gente, como pestes a serem eliminadas. Ele declarou que o pardal montês precisava ser trucidado, porque eles comiam semente de grãos.
mobilizando multidões de chineses para erradicar as aves. Ninhos de pássaros foram rasgados, ovos foram quebrados e filhotes abatidos. Então as pessoas eram obrigadas a irem para a rua e ficarem fazendo tempo para afastar os pardais. E isso teve, né? Matavam, ganhavam prêmios se conseguissem matar. Então as aves, praticamente, os pardais, os pássaros foram acabados, foram morrendo mais de 1 bilhão de aves nesse período do Mao Tse Tung. Então, isso para a ecologia e atrapalhou muito a questão do clima e da ecologia na China. Então, bem, gente, espero ter dado uma ideia mais ou menos sobre Stalin, Mao Tse Tung, sobre a questão um pouco da Guerra Fria e dos avanços que a Rússia teve mesmo tendo um regime socialista brutal, né, e tirânico como Stalin. Então, sejam quais forem os resultados, com êxito ou não, o importante é que no final cada um possa dizer: fiz o que pude, eu estou fazendo o que eu posso. Eu tenho certeza que muitos de vocês também estão fazendo o que podem, outros, como eu falei, não estão fazendo nada, mas o importante é que vocês ainda foquem, tá? Me perdoe aí se algum de vocês se sentiram decepcionados por eu estar só explicando a matéria, não dando as respostas, mas busquem, aprendam a buscar, porque o PET é pura leitura ali e resolução. A partir do momento que você lê, faz a interpretação do texto, você vai chegar na resposta, tá? E para quem quer pegar as respostas, tem canais aí agora apropriados para isso, tá bom? Eu mudei o foco aqui. Quero pelo menos, porque cada aula que eu estou dando aqui, eu pego os textos, eu estou aprendendo também com vocês, tá? Então, um beijo. Quem chegou até aí, dê um like, deixe seu comentário, não fiquem bravos comigo. E já estamos chegando aí no PET 4, gente. Fiquem com Deus. Semana que vem é a semana de acolhimento. A aula fica longa mesmo, mas é isso. Um grande beijo para vocês. Boa semana. E força no PET 4 aí. Beijos, tá?